eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, é o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. Do versículo 9 ao 11. Números, capítulo 35, versículo 9, 10 e 11. Quem encontrou, diga amém. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passares o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades, que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. Amém? Agora vamos abrir em Hebreus. Hebreus, no capítulo 6, versículo 17, 18 e 19. Hebreus, capítulo 6, versículo 17, 18 e 19, que diz assim: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se impôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que podemos, o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como a âncora da alma firme e segura, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Se você puder, cumprimente, saúda o seu irmão do lado, a sua irmã do lado, dizendo: Deus tem uma palavra para ti. Amados irmãos, não sei se vocês, se todos, já ouviram pelo menos uma vez esse texto da palavra de Deus. Aqui nós encontramos um Deus amoroso, um Deus revelando a sua preocupação para com o seu povo. Jesus, ele disse: examinai as Escrituras, porque nelas encontrais coisas referentes a Ele. Estou sintetizando. Meus amados irmãos, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, diz na palavra do Senhor que Ele deu uma ordem a Moisés, a Josué, para que eles construíssem e fundassem 6 cidades, chamadas cidade refúgio. Para que serve, ou para que servia as cidades refúgios? Quando aconteceu um homicídio aqui em Juiz de Fora, há pouco tempo agora, isso me deu a vontade, me relembrei dessa mensagem. Quando
um rapaz, um jovem, vocês devem estar cientes disso, pelos noticiários. Um jovem cometeu um furto no centro da cidade, saiu correndo ele disparada, quando ele foi contido por um policial paisano. E quando aquele policial tentou contê-lo, aquele jovem sacou uma faca, uma lâmina, cortou o braço daquele rapaz, que é policial. E o policial estava armado, sacou a arma e deu um tiro. E para a infelicidade daquele policial, ele atingiu uma pessoa inocente, que era professora. Foi uma fatalidade, uma coisa terrível que aconteceu. Na época de Moisés, o Senhor deu a ordem para construir essa cidade, para aqueles que cometiam assassinatos involuntários. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que eu estejasse em cima de um muro, construindo um muro. Estava eu passando talvez a argamassa, encaixando a pedra, e de repente aquela pedra resvalou e caiu. E para minha infelicidade da pessoa, caiu em cima da cabeça da pessoa, e aquela pessoa foi a óbito. Eu não quis matar. Não foi um crime hediondo. O que é um crime hediondo? É o crime que há intenção de matar. Então, se o indivíduo desse exemplo estivesse envolvido nessa morte, na mesma hora ele tinha que sair correndo dali e procurar a cidade refúgio que ficava nas proximidades, não muito longe, para poder se refugiar. Porque senão um vingador de sangue, a pessoa talvez da família ou um amigo, ele poderia matar ele, vingando o sangue daquela pessoa. Então a cidade refúgio, ela servia para que a pessoa tivesse a oportunidade de se defender. E na cidade refúgio, o sacerdote ia ouvir o que o indivíduo ia falar. Não, eu estava ali passando argamassa e de repente a pedra escorregou e caiu e matou. Eu não matei por querer. Mas suponhamos que eu fosse realmente o culpado, estaria apenas dando uma desculpa. Automaticamente apresentar pelo menos 2 testemunhas. Com uma testemunha não vale, tinha que ser 2. Não, peraí. Eu vi o Marcelo pegando a pedra, e ele viu que era a pessoa, a fulana de tal, o fulano de tal. Ele viu e ele levantou, ele até ergueu a pedra, dando mais impulso à pedra, e mirou nela e se acertou e matou. Não foi por querer não, foi porque ele queria mesmo, foi um crime hediondo. Então eu iria ser punido segundo a lei de Moisés. Porque o homicídio é o pecado mais terrível, é o pecado mais grave que a Bíblia aponta. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Então, se o indivíduo na cidade refúgio chegasse lá e provasse por A mais B que ele era inocente, então ele ficaria naquela cidade até que o sumo sacerdote vivesse. Mas assim que o sumo sacerdote morresse, chegasse a óbito, aquele indivíduo, ele estava liberado daquela culpa. Então ele poderia estar sendo agora novamente colocado no seio da sociedade. E se porventura o vingador de sangue chegasse perto dele para matá-lo, ele, peraí, calma, você não pode me matar. Por que eu não posso te matar? Você está fora da cidade de refúgio.
eu estou fora da cidade de refúgio, porém, o sumo sacerdote está morto. E a minha culpa foi apagada. O meu pecado foi, limpo. Você não pode me tocar. Porque se você me matar, você será culpado e passivo de morte capital. Então, meus amados, enquanto o indivíduo vivesse na cidade de refúgio, havia segurança para ele. Mas se porventura o indivíduo pensasse, não, eu estou cansado de viver nessa cidade de refúgio. Essa cidade de refúgio está uma monotonia só, são as mesmas caras todo dia. Eu quero dar um rolê lá fora, eu quero dar uma volta lá fora. Estou cansado, eu estou cansado. E a pessoa saísse lá para fora e desse uma volta, e se porventura o vingador de sangue o encontrasse, ele poderia matar essa pessoa, e o sangue dessa pessoa não seria imputado sobre ele. Quem me entende aqui nessa noite? Fui claro? Agora, o que isso tem a ver com o Senhor Jesus? Conosco hoje. Tem tudo a ver. Da mesma forma, e graças a Deus, porque as cidades de refúgio, as 6 cidades, eles somente davam refúgio para os homicidas involuntários, ou seja, aqueles que cometeram homicídio sem querer cometer. Mas não ofereciam guarida para os homicidas voluntários, porque aquele que cometia o pecado voluntariamente, ele ia ser morto, olho por olho e dente por dente. Mas o Senhor Jesus Cristo, como o nosso sumo sacerdote, não somente dá guarida, dá proteção espiritual na vida dos pecadores involuntários, quanto também nos pecadores voluntários. E aqui, meus amados irmãos, nós encontramos a importância de nós estarmos debaixo desse sacerdócio, mesmo que você tenha cometido e comete, todos nós somos pecadores, ou não é? Você pode falar assim, pastor, eu não sou homicida, nunca tirei uma vida de uma pessoa. Mas você é um pecador. Nós somos pecadores. E a Bíblia diz assim, pecou, tem que morrer. Pecou, tem que ser morto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém, pessoal? Então o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo, porque lá no Velho Testamento, quando você lê o Novo, se revela o Velho e tudo entra numa conjunção harmônica perfeita. Nós vivíamos desgarrados, pecadores, o Senhor te chamou para a presença dEle, para vivermos agora na cidade de refúgio que é a casa dEle. O sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. E se você estiver debaixo desse sacerdócio, o vingador de sangue, que é Satanás, que é o diabo, mesmo que ele queira, ele não pode atingir você. Mesmo que ele esteja com um ódio mortal, ele quer matar e quer destruir você, mas ele não pode. Por quê? Se ele chegar perto de mim e pede você e falar assim, eu vou acabar com você, você não pode, porque o meu sumo sacerdote morreu. Ele morreu e está vivo hoje ao lado do Pai. E você não pode, porque agora eu sou livre. Eu posso ir para onde que eu quiser, mas eu estou debaixo do sacerdócio eterno de Jesus. Eu estou debaixo dessa graça maravilhosa. Eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu estava morto, agora estou vivo. Eu era apenas um condenado,
mas agora os meus pecados foram pagos. Eu era apenas um renegado, mas agora eu fui inserido no seio, no corpo da igreja. Eu era apenas um maldito, mas agora eu sou filho de Deus. Eu era filho da ira de Deus, mas agora eu sou um filho do eterno Deus. Isso é motivo de nossa alegria. Agora, aquelas cidades refúgio, havia nomes. Havia 3 cidades além e daquém do Jordão. E como já disse, ficavam estrategicamente localizadas a ponto de facilitar a vida do infrator. A primeira cidade se chamava Cádiz. Fala comigo por gentileza, Cádiz. Cádiz em hebraico significa santidade ou justiça. E o Senhor não colocou esse nome à toa, porque, como eu disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor nos chamou para vivermos em santidade. Vivemos uma vida santa. O Senhor lhe disse: sem a santificação pela qual ninguém verá o Senhor. Amém? O nosso comportamento, as nossas ações, as nossas palavras, ela tem que ser santa. A nossa vida tem que ser uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Quem me compreende aqui nessa noite? A segunda cidade se chamava Siquém. O nome Siquém em hebraico significa ombros. Você lembra da parábola do filho pródigo? O filho decidiu voluntariamente viver uma vida dissoluta e seguir o seu destino. Chegou perto do pai e falou assim: estou cansado de ver na tua casa, estou cansado dessa monotonia, eu quero ser o autor da minha vida, o autor da minha história, eu quero seguir o meu caminho, me dá parte que me pertence, que eu quero ir embora. O pai democraticamente deu a parte da herança para ele. Ele pegou, foi por uma terra muito longe, gastou todo o dinheiro, tudo que ele tinha com as meretrizes, com as coisas do mundo, a ponto de chegar numa situação que todos os seus recursos se exauriram, a ter que se humilhar a cuidar de porcos. E foi naquele pocil que ele pensou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Foi naquele momento que ele tomou aquela decisão, e quando foi à direção do pai, o pai o avistou em primeira instância, e o pai deu o seu ombro amigo para poder ajudá-lo. Meus amados irmãos, eu quero que os irmãos entendam que na caminhada cristã haverá momentos na sua vida que muitos vão te aplaudir. Muitos vão jogar confetes em você, mas poderá em algumas fases da tua vida, aqueles que um dia sentaram da tua mesa, aqueles que um dia te aplaudiram, aqueles que diziam que ser seus amigos, pode ser que um dia virarão as costas contra você. Poderá talvez alguém, no momento que você mais vai precisar, ele não seja solidário à sua dor, à sua necessidade, o seu sofrimento. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: o meu Jesus sempre terá um ombro amigo para te oferecer. Independente dos seus pecados, independente dos agravos pelos quais você o causou, ele sempre terá e lhe oferecerá o seu ombro amigo para poder te acalentar nos momentos de grandes dificuldades. Terceira cidade se chamava Hebrom. Fala comigo por gentileza, Hebrom. Hebrom significa em hebraico comunhão. Alguns podem até falar intimidade. O que significa Hebrom?
significa comunhão. Mas o que é comunhão? O que significa comunhão? Eu quero ler na Bíblia para você. 1 João capítulo 1, versículo 3, eu leio: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O que João, o apóstolo, está dizendo? O que nós falamos é o que nós ouvimos e vimos. Por isso proponho-vos que façais e tenhais comunhão conosco, assim como nós temos comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. Então o que é comunhão? Falar a mesma língua. Quem está me entendendo? Não tem como andar dois juntos se não tiver de comum acordo. Não tem como você estar dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus e não concordando com certas coisas. Nós temos que obedecer a sua palavra. Temos que obedecer a sua voz. Aquele que é da carne é carnal. Ele fala da carne, mas aquele que é do Espírito, ele pensa nas coisas eternas, nas coisas espirituais. Nós temos que ter comunhão com Deus. Comunhão fala de intimidade, fala de falar a mesma língua. Amém, pessoal? Eu vejo hoje uma miscigenação, uma mistura no meio do povo de Deus. Eu falo de uma forma geral, irmãos, não é só aqui não. O povo está muito misturado com as coisas do mundo. A linguagem não é a mesma. Nós precisamos estarmos conectados verdadeiramente em Cristo Jesus. Por que Jesus, o Senhor, Ele permitiu que o nome se chamasse comunhão? Mostrando que vocês precisam de falar a mesma coisa que eu falo, pensar o que eu penso, concordar com aquilo que eu concordo, obedecer às minhas normas, às minhas leis, porque assim vocês prosperarão e a minha presença estará convosco hoje e eternamente. Quem me entende aqui nessa noite? Não dá para me esticar, hoje é Santa Ceia. Em quinta cidade, se chamava Ramote. Fala comigo, Ramote. A quinta cidade se chamava Ramote, que significa lugar alto em hebraico. Meus amados irmãos, aquele que entrega sua vida a Jesus completamente, não é pela metade não. Deus vai te colocar você em lugares altos. Amém? Lugares altos, protegido pelo Senhor. Você crê que Deus protege os seus filhos? Você crê que Deus protege os seus filhos? Então, ouça o que eu vou falar para vocês aqui, ó. Palavra de Deus em Isaías capítulo 35, versículo 8, eu leio para vocês. E ali haverá um alto caminho, fala comigo, alto caminho. Um caminho que se chama o caminho santo. O imundo, fala comigo, o imundo não passará por ele. Quem é o imundo? É o diabo, é Satanás. Deus vai te colocar em uma posição que o inimigo não poderá chegar perto de você. Vocês estão me entendendo ou não? Vocês lembram da palavra do apóstolo Pedro, que ele diz em capítulo 5, versículo 8, ele disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu vou trazer de novo a palavra aqui, olha só. Isaías 35, 8. E ali haverá um caminho, um alto caminho, um caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Nem os loucos vão errar esse caminho santo. Continuemos. Ali não haverá leão, fala comigo, não haverá leão.
Deus vai te colocar no lugar que Satanás não terá acesso a você mais. Deus vai te colocar no lugar que você será protegida por Ele eternamente. Você entende ou não? E ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Que Deus remidos? Remidos, justificados, aqueles que foram comprados com sangue, aleluia, da cruz do Calvário. Amém? Aqueles que receberam a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, aqueles que vivem uma vida de santificação, de obediência, de temor, de tremor na presença do eterno Deus. E continua, versículo 10: e os resgatados do Senhor, que Deus resgatados do Senhor, voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças gozo, alegria o alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Se hoje você se enquadra na palavra do apóstolo Paulo, no capítulo 8, o choro pode durar a noite inteira, mas amanhã vem pela alegria. Amém? Pela manhã vem alegria. Quando você chegar no céu, não haverá choro, não haverá gemidos, não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá velhice, não haverá diabo, não haverá doença, não haverá escassez. Só haverá o que? Alegria, riqueza, presença de Deus permanente sobre as nossas vidas. Nós estaremos diante do trono de Deus, nós estaremos diante dos anjos do Senhor, nós estaremos diante dos santos do Senhor, nós estaremos diante do Espírito Santo, nós estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Todo-Poderoso sentado no seu alto e sublime trono. E nada poderá nos impedir essa grandiosa glória a qual o Senhor reservou para os eleitos dele. Quem está feliz, diga glória a Deus. Remote lugar alto. Essa é a quinta cidade. A última cidade, a sexta cidade, se chamava Golã. Fala comigo, por gentileza, Golã. Golã significa separado em hebraico. Alguém pode falar, será que eu posso me separar para Deus? Irmãos, infelizmente neste mundo, separar 100% é difícil demais, é impossível, porque você erra em pensamentos, palavras, obras e omissão. Mas teve uma pessoa que se separou. Teve uma pessoa que se separou, manteve a sua separação, a sua santificação, venceu o pecado, venceu Satanás, e hoje está vivo à direita do Pai, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A cidade refúgio é para aqueles que estão debaixo do sacerdócio de Cristo, porque se nós somos santos hoje, puros, santificados, é porque o sacerdócio eterno de Jesus tem nos purificado, tem nos mantido debaixo da sua graça, do seu louvor e da sua proteção. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos a cada dia estarmos mais firmes, constantes e sempre abundantes diante da obra do Senhor. A luta é grande. Talvez você pense, mas pastor, dentro da igreja é uma luta desenfreada. Me mostre uma igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, me chame que eu vou com você para lá e vou deixar essa turma para lá. E com certeza eu e você vamos acabar com a igreja de lá, porque não tem gente perfeita. Quem está me entendendo? Somos pessoas imperfeitas pregando o evangelho perfeito. Temos que aprender a nos associar e aceitar um do jeito que ele é. Dentro da arca pode estar sendo um pouco desconfortável para alguns, mas fora da arca, a arca é Jesus. Tá? A arca é Jesus. Noé estava dentro da arca junto com seus parentes. Estava lá e ficaram 365 dias dentro da arca. Um trabalho exaustivo, uma catinga terrível, uma luta medonha que estava enfrentando. Dentro da arca havia luta, havia trabalho o dia inteiro. Tinha que conviver com aquela pessoa todo santo dia, não era fácil. Mas dentro, fora da arca, o que tinha? Morte, corpos boiando, não havia vida.
Com toda a dificuldade que nós enfrentamos hoje, dentro da casa de Deus, aqui continua sendo o melhor lugar. Quando você está dentro da casa de Deus, você está debaixo do sacerdócio eterno de Jesus Cristo, na ordem de Melquisedeque. O diabo não pode te tocar, não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, porque aquele que você serve é perfeito. Você não é tocado pelo inimigo, ou o inimigo não te espreita e acaba com você completamente, é porque Deus, Ele protege os seus filhos. Amém? O inimigo, quando chega perto de você, você não vê. Você olha para a face do seu irmão, eu não vejo. Quando olha para o pastor Davi, eu não vejo. Mas ele tem a marca. Você não vê a marca que eu tenho, mas eu tenho a marca. Eu olho para você, talvez eu não veja a marca, mas o diabo vê a marca. Nós temos a marca do Senhor Jesus. Amém? E haverá um dia que Deus colocará definitivamente a marca dele sobre as nossas testas. E uma pedra será colocada em nossas mãos. E um nome que nós teremos e ninguém terá. E aquele dia se chamará Dia Santo do Senhor. Aleluia. Quem está feliz, diga glória a Deus. Que Deus possa te guardar, porque Deus, Ele tem colocado na terra cidades, refúgios. E o nosso sacerdócio nós podemos confiar. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.